Fala, meus traders. Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo as análises que eu faço diariamente, por gentileza, deixem o like de vocês no YouTube ou, posteriormente, se vocês virem esse vídeo no Instagram, deixem o like de vocês no botão de curtir. Ok? Começando, então, pelo mini índice. Mini índice, ele trabalhava desde ontem, né, com o rompimento dessa região de resistência que depois se tornou uma região de suporte, certo? Então, dessa consolidação que estava sendo feita, né, nos dias anteriores, o mercado faz o rompimento dessa consolidação aqui para cima, e uma vez que essa consolidação é rompida, essa região que se torna um suporte, e o mercado sente dificuldade para passar para baixo no momento em que ele retorna a essa região aqui. Tá? Então, nós conseguimos ver esse movimento primário aqui, né, que é uma onda de impulsão para cima e uma onda de correção para baixo. Então, era esperado que o mercado continuasse essa movimentação aqui, nesse ponto. Né? Hoje o mercado ele abre em gap de alta, ele até chega, dá para a gente uma esperança de sinalização que o mercado fosse continuar trabalhando numa tendência de alta, né? E a movimentação que deveria acontecer é o rompimento dessa região aqui, desse topo, tá? Uma vez que o mercado ele fez uma espécie de um topo duplo aqui e rompeu aqui para baixo. Ó. Então, era necessário que o mercado fizesse o rompimento dessa região para cima para que, de fato, a gente conseguisse interpretar isso como uma tendência de alta, uma continuidade, tá? Se o mercado abrisse aqui para baixo, poderia sinalizar um retorno a essas regiões aqui de consolidação. Bom, apesar do mercado abrir nesse gapzinho de alta, o mercado passa o dia todo realmente lateral. Não tem nem o que falar sobre o comportamento do mini índice. E não é nem que o mini índice se comportou de uma forma lateral assim, mais ou menos, ó, com pernas de alta e pernas de baixa, sabe? Onde a gente vê uma lateralidade que é uma lateralidade feita em uma amplitude maior, né? Uma lateralidade ampla. Não é nem isso que a gente vê aqui. Hoje, realmente, o mercado andou de lado o dia todo e realmente de lado, ó. Pernas muito pequenas para cima e pernas muito pequenas para baixo. Então, o mercado foi realmente aqui, ó, reto, tá? Com pouquíssima variação no preço, extremamente travado. Eu não consigo nem comentar alguma coisa dessa, porque ele abre rompendo, ele abre com gap de baixo aqui, mas logo em seguida, após uma perninha de alta aqui, ele já anda completamente lateral. Então, ó, percebam que desse ponto aqui, ó, do rompimento até o ponto em que o mercado fechou, eu tenho basicamente, olha, eu tenho pouco mais de 30 pontos de variação. Do começo ao final do dia, 30 pontos de variação. Ou seja, o mercado realmente andando de lado. Então, o que está complicado no mercado para a gente conseguir analisar ultimamente é que o mercado ele tem travado com muita frequência, ele dispara, ele faz algumas pernas de tendência, né, em alguma direção, só que ele trava, logo após essas pernas que tomam alguma direção, ele trava imediatamente depois, o que faz o mercado não ter uma continuidade. Né? A gente percebe aqui nessas pernas de alta e nessas pernas de baixa, o quanto que o mercado trava, né, após essas pernas, tanto para alta quanto para baixa, o quanto que o mercado trava logo em seguida. Ó. Então, ele não se comporta com uma certa continuidade. Ele faz uma perna, trava, faz outra perna, trava. E aqui, depois de conseguir romper a consolidação, a gente achou que ele poderia ir para cima, ele travou de novo aqui. Tá? E foi bem complicado porque realmente a variação aqui foi muito baixa dentro dessa movimentação aqui. Ok? Bom, para segunda-feira, o mercado precisa acabar rompendo essa região aqui, seja para cima ou seja para baixo. Né? Se ele rompe para baixo, ele ainda tem aqui essa região de resistência, de suporte. Né? Então, ainda assim, o mercado vai enfrentar essa região de suporte aqui. Então, o mercado está trabalhando em níveis de preço muito travado aqui. É melhor que ele vá para cima, que ele rompa essa consolidação para cima, né? Porque para cima, se a gente tira o zoom do gráfico aqui, a gente vê que o preço tem menos impeditivo para passar. Ó. Tá vendo? Ele tem um vazio gráfico aqui, ó, que pode ser que ele ande com maior facilidade.
Aqui para baixo, se ele cortar para baixo aqui, ele ainda vai ter alguns impeditivos no meio do caminho que vai barrar o preço. Tá certo? Então, precisa romper essa travada que ele deu aqui, precisa tomar algum rumo. Fica até difícil de analisar. Tá certo? Mini dólar. O mini dólar trabalhava em tendência macro de baixa, certo? Essa grande perna de baixa aqui. O mercado ontem, ele fecha aqui nessa região, ó. Fecha aqui nessa região, fazendo aí uma possível correção, né? Então, o mercado ele partiu daqui de cima, veio até aqui embaixo, fez uma onda complexa aqui rumo à correção de movimento, e aí ele fecha nesse ponto aqui, né? E aí, era a expectativa que o mercado aqui abrindo em baixa, né? No momento em que ele abriu, era a expectativa em que ele tivesse aberto aqui em baixa para depois acabar dando a continuidade de movimento aí, rompendo esse fundo anterior. Também o dólar não faz isso, né? Mesmo que o dólar tenha tido hoje uma amplitude um pouco maior de movimento, né? A gente percebe que o dólar faz pernas de baixa e pernas de alta com uma amplitude maior do que o índice hoje, que andou literalmente de lado, né? Mesmo assim, o dólar trabalha aqui nessas duas regiões, certo? Não consegue romper nem para cima e nem romper para baixo. Sofre aqui para passar dessa região de baixo e dessa região de cima. Então, mesmo que o dólar tenha trabalhado em um padrão mais lateral, hoje o dólar trabalhou nesse padrão lateral, só que com uma amplitude um pouco maior. Então, para quem gosta bastante de scalp e aí gosta de fazer bastante operações no dia, ou operar com uma alta frequência, né, com uma alta quantidade de trades, talvez tenha conseguido fazer alguma coisa aqui, talvez tenha conseguido ganhar algum dinheiro. Eu não operei, porque realmente não tem nenhum padrão aqui. O mercado precisaria dar uma continuidade para baixo, coisa que ele não fez, tá? Ou ele precisaria romper essa linha de tendência de baixa aqui para cima e aí mostrar um outro padrão de reversão para mim. Coisa que ele também não fez, porque o mercado, o dólar, né? Ele rompe, ele invade essa linha de tendência de baixa aqui. Ele ultrapassa, só que sem convicção, né? A gente vê que o movimento não é claro, não é rápido, né? Não é forte. Ele acaba passando dessa linha aqui, mas ele passa todo travado, todo rabiscado, cheio de briga para todos os lados. E logo depois que ele passa, ele já começa a cair de novo. Então perceba, ó, que eu tenho essa região, né, desse candle aqui, e tenho essa região desse fundo aqui, onde o preço sentiu algumas vezes, ó, sentiu dificuldade para passar. Então é uma consolidação também, tá? Que não permitiu o meu operacional ter nada que tivesse segurança aqui. E aqui, ó, a gente pode interpretar esse padrão, né, pode ser tanto aqui um padrão de como se fosse uma bandeira, certo? Para ter uma continuidade aqui para baixo, se romper essa bandeira, ou somente uma consolidação mesmo que pode acabar revertendo para cima. Então essa linha de tendência aqui já não serve para mais nada. E agora a gente tem uma consolidação que precisa tomar uma decisão ou para cima ou para baixo. Então essa é a análise do dólar para a gente se comportar aí, para a gente analisar e se preparar para segunda-feira. Ok? Espero que tenham gostado da análise de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí o seu comentário no Instagram ou no YouTube, que eu vou procurar responder a todos. Grande abraço, pessoal!